make my body go, make our bodies higher and higher. E aí galera, beleza com vocês? Pessoal do nono ano, nós estamos de novo aqui na aula de História e hoje nós vamos continuar o nosso capítulo, beleza? Lembre-se que a gente vai dividir esse capítulo aí em 3 partes, essa segunda parte aí que é pra gente ir devagarzinho, pra vocês irem acompanhando e fazendo as atividades também, beleza? Vamos lá então galera, bora lembrar o que nós vimos na semana passada aqui? Nós trabalhamos aqui, nós paramos na parte do governo Vargas, né? Onde ele voltou com as eleições, né? Ele voltou para os braços do povo, como eu falei pra vocês. Tá? E aí ele vai trazendo de novo aquele sentimento nacionalista, aquela política trabalhista, tá bom? E vai criar a Petrobras em 1953 e assim por diante, tá bom? Só que ele sofre perseguições pela oposição, pela UDN principalmente, pelos conservadores, pelos militares, por causa dessa sua política populista, tá? E o Carlos Lacerda, como vocês bem sabem aí, foi o cara que foi jornalista, deputado da UDN, que perseguiu bastante o Getúlio Vargas, né? Na verdade, a UDN e os militares já estavam orquestrando aqui um golpe, vamos dizer assim, para tirar ele do poder, tá? E aí acontece aquele evento onde o Carlos Lacerda acaba sendo, digamos assim, atacado, quase morre também por causa disso, né? E isso aumentou a perseguição, levando Vargas ao suicídio no dia 24 de agosto de 1954, tá? Mas isso aqui a gente já viu na aula passada. Então, pessoal, eles queriam, bora lá agora continuar, né? Eles queriam justamente tirar o Vargas do poder para assumir através de um golpe. E o Vargas, né, ele acaba se suicidando. Eles pensavam que isso seria muito bom para eles, só que a população estava do lado do Vargas, pelo menos a maior parte do povo, tá? Então, depois que o Vargas comete suicídio e a notícia se espalha, a população vai às ruas, né, em prestar homenagem, vai justamente em frente ao Palácio de Governo naquela época no Rio de Janeiro. E olha só, galera, olha só, né? Então você tem uma mobilização aí, uma comoção nacional por conta desse fato aí, desse suicídio do Vargas, né? Não deu certo aí para o UDN nem para os militares esse golpe. Então, em 1954 já teria as eleições para as próximas, para o próximo presidente, perdão, e até a chegada da próxima eleição, o Brasil ficou governado aí por uma junta governativa aí, um governo provisório, tá? Mas continuando aqui, galera, em 55 tem as eleições, Juscelino Kubitschek acaba sendo eleito, tá? De 56 a 60 foi o período do seu governo. Esse cara ele também quase não assumiria, né? Que tentaram também um golpe, só que ele conseguiu assumir mesmo assim, né? A UDN, novamente, a oposição aos militares, disseram que tinha erros nas eleições naquela época, mas não deu certo e ele conseguiu assumir o poder, tá? Juscelino Kubitschek também foi uma figura emblemática aí na história do Brasil, tá? Um dos presidentes mais notáveis aí pelas suas obras. Vamos já ver aqui. Ele vai trazer justamente uma ideia de desenvolvimento para o Brasil, tá? Em 5 anos, ele dizia que iria desenvolver o Brasil, coisa que não foi feita pelos presidentes em 50 anos. Tanto é que o seu lema, tanto da sua campanha quanto do seu governo também, era 50 anos em 5, ou seja, desenvolver o Brasil, o equivalente a 50 anos em apenas 5 anos de governo, tá? E para isso ele vai lançar o chamado plano de metas, ou seja, investimento novamente na área industrial, investimento na estrutura, na ferroviária, na rodoviária, enfim, nós temos aí vários investimentos em vários setores, tá? Olha aí, ó, promover o desenvolvimento do país era o plano dele, ok. Rodovias hidrelétricas, como eu falei para vocês, aeroportos e indústrias começaram a ser investidos, né? Com capital estrangeiro, ele começa a investir também aqui no Brasil, nessa década de 50 para 60 aqui, tá bom? Ele vai construir também, é o que marca também o seu governo, é a mudança de capital do Brasil. Antes, até então, até a década de 60, até 59, né? Aí, a partir de 60 já é outra capital, antes era no Rio de Janeiro, no Palácio do Catete. Mas ele vai trazer, aliás, ele vai levar a capital para o centro do Brasil, para o centro-oeste, e ele constrói justamente Brasília, sob a arquitetura do cara chamado Oscar Niemeyer, né, um cara muito famoso aí da arquitetura do Brasil, tá? Ele vai planejar e pôr em prática a cidade de Brasília. É um desenho aí que se tu pesquisar um mapa aí no Google, depois na internet, tu vai ver que Brasília tem justamente formato de um avião, né? Asa norte, asa sul, né? Então você tem o centro, o corpo do governo federal aqui da presidência, a partir da década de 60, a cidade de Brasília, a capital, a nova capital do Brasil nesse momento, tá bom?
Então, veja bem, pessoal, esse daqui foi um grande feito também que deixou marcado o governo do Juscelino Kubitschek. Beleza? Passando aqui, galera. E aí você tem uma sociedade de expansão. A gente tem que falar as transformações que se deram, não só no governo do Kubitschek, mas também dos outros aí, né, anteriores, onde a sociedade começa a se expandir, né, a sociedade começa a crescer, as cidades começam a crescer também, tá? Veja bem, a partir da expansão da industrialização, começou lá com Getúlio Vargas também, né, o Juscelino Kubitschek continuou, tá? O que mais? O barateamento dos produtos, porque agora você tem indústrias nacionais, não precisa mais importar tanto, coisa que o Dutra, né, o Eurico Dutra fazia muito, era aceitar os produtos estrangeiros. Agora, com a indústria brasileira, você tem produtos mais baratos, tá? Indústria automobilística foi investido nesse setor também, tá? E aí você tem não só indústrias de carro, né? Não somente fabricação de carro no Brasil, mas você tem transformações aí para se adequar nessa nova realidade. Veja bem, houve essas mudanças nas cidades. Por quê? Mais carros precisam de mais rodovias, mais estradas também, como por exemplo, né? Além disso, você tem a cultura, um momento cultural que estava em transformação aqui no Brasil, uma bossa nova, um novo estilo aí que pegava o samba brasileiro, juntava com a batida do jazz americano, você tem a bossa nova, tá? O cinema novo, ok? Você tem um cinema aí que retrata a realidade brasileira, né? O cinema brasileiro começa a surgir nessa época e crescer bastante, tá? E o futebol, isso já vai, digamos assim, inspirar a sociedade, ver que estão em tempos bons, né? Principalmente pela Copa de 58, que foi a primeira Copa ganhada pela seleção. Tudo isso aqui, galera, toda essa mudança aqui na cultura vai fazer com que a população também se sinta bem, digamos assim, numa sociedade boa, né? Tanto é que nesse período, esse período aqui ficou chamado de Anos Dourados, né? Um sentimento de confiança, de otimismo, a seleção ganhando a Copa, novos ritmos aí para o Brasil, cinema, enfim. Você tem uma sociedade de expansão, vamos dizer assim, modernizada, né? Porém, não era só isso que estava acontecendo no Brasil nessa época. Vocês acham que isso beneficiou todas as cidades brasileiras, todos os estados? Óbvio que não, né? Então, veja bem, apesar disso aqui, apesar de todo esse furor, esse clima assim, de anos dourados, tá? O que é que você tem aqui, galera? As desigualdades. As desigualdades permanecem aí nesse momento. Olha só, esses benefícios que eu mostrei para vocês aqui, que vocês vão ler também no livro de vocês, tá? Foi basicamente para o Sudeste. São Paulo, Rio de Janeiro, tá? Pega aí, digamos, essa região, esse centro aí, São Paulo e Rio de Janeiro, onde tem a maior parte das indústrias, ok? Então, cresce muito nessas cidades. Então, o que acontece? As outras regiões não foram tão beneficiadas e, justamente nesses locais onde se tinha indústria, se tinha oportunidade de emprego, as pessoas começam a migrar, principalmente do Nordeste para o Sudeste, né? Essa migração aí do Nordeste para São Paulo e Rio de Janeiro, em busca de trabalho. Mas tinha-se muita mão de obra, né, para pouca vaga de emprego. E o que acontece? Obviamente, pessoal, vocês vão ver aqui desemprego. Se tem muita mão de obra, então quer dizer que vai ter muita gente de fora do emprego aí, né? E os salários baixos ainda eram bastante assim, digamos, não era justo, né? O salário não era tão justo aqui para eles, tá? Essas pessoas não tinham condições de comprar casa, não tinham condições de alugar casas boas, começaram a morar em cortiços e favelas. Cortiços, vilas, um prédio antigo, abandonado, que serviria como moradia desses trabalhadores, pagando aluguel ainda, né? E as favelas também cresceram nesse momento, porque quem não conseguia lá no cortiço ia para as favelas, para a periferia da cidade, tá? Olha aí, ó. Era muito comum essa imagem nessa época, nos centros das cidades, nos grandes centros, tá bom? Então você tem ao mesmo tempo contradições aí. Ao mesmo tempo você tem desenvolvimento, você tem indústria, você tem cultura sendo inovada, né? Você tem no futebol, mas por outro lado a população pobre ainda padecia, ainda sofria muito por conta da desigualdade. Beleza? No campo, isso na cidade, né? E no campo? No campo você tem altas concentrações de terra nas mãos dos grandes proprietários, você ainda tem aquela exploração na terra também dos camponeses. Então quer dizer que havia desigualdade no meio urbano e também na área do campo, tá bom? Olha aí, ó. E aí formou-se, galera, as chamadas ligas camponesas, que eram organizações dos camponeses, tá? Que lutavam em busca dos seus direitos, lutavam pelos seus direitos no campo, né? Direito ao salário, direito à folga, enfim, vários direitos que eles não tinham nesse momento, tá bom?
Porém, essas ligas camponesas aqui, pessoal, elas acabaram sendo excluídas, aliás, elas acabaram sendo proibidas no regime militar. Mais uma vez, a ditadura vem para acabar com outra manifestação, outro movimento popular, né? As ligas camponesas, elas perduraram, conseguiram muitos direitos, mas quando o golpe militar acontece, elas acabam sumindo, sendo proibidas, tá bom? Pessoal, a gente vai ficar por aqui, tá? Nosso vídeo aí não vai ser tão grande, por quê? Porque a gente vai devagar para vocês irem acompanhando no livro e resolvendo as atividades também, né? Para vocês compreenderem, ok? Então, veja bem, galera, no livro de vocês, a atividade que se tem sobre essa parte aqui do Juscelino Kubitschek, das desigualdades, tá? Está lá na página 75. Então, a nossa aula hoje foi da página 72, começou na 72, tá? Falamos dos 50 anos em 5, tá? Falamos da sociedade de transformação, das construções do Juscelino Kubitschek, tá bom? Para chegar aqui nas desigualdades, ok? E aí você vai resolver para mim e depois vocês mandem, assim que tiver tudo certinho, ou então com alguma dúvida, me perguntem aí, tá? Primeira questão. Com Juscelino Kubitschek, o Brasil atravessou um período de acentuada industrialização. Como se baseava a política de industrialização do seu governo? Você vai ler esse texto, pessoal, antes de começar a resolver, tá bom? Você vai explicar aqui como era essa política de industrialização do Juscelino Kubitschek. Tem aqui no material de vocês, tá? Segunda, os anos 1950 foram marcados não só por um intenso desenvolvimento cultural do país, mas também pelo fortalecimento das desigualdades sociais. Olha aí, ó, né? Explique como se deu esse processo, né? Como se deu esse processo de desenvolvimento cultural, ok? Como se deu esse desenvolvimento de expansão da sociedade e também como é que aconteceu esse processo de desigualdade. Por que havia desigualdade, né? Por que não se tinha emprego para todo mundo? Coloquem lá, dê uma lida lá e tentem colocar aqui a resposta legal para mim, tá bom? Na terceira questão, na década de 50, organizaram-se as ligas camponesas. Olha aqui que eu coloquei para vocês, né? As ligas camponesas. Quem fazia parte delas e o que elas defendiam, né? O que defendiam as ligas camponesas? Eu acabei de explicar que eram os camponeses na área rural que se organizaram para lutar pelos seus direitos. Agora tu vai procurar no texto, aqui no livro de vocês, e ver mais coisas que eles defendiam também, tá? É preciso você ler o conteúdo, senão você não vai conseguir resolver, tá bom? Gente, só para tirar uma dúvida aqui, pessoal. 76, 77 não vamos fazer porque, de acordo com a nossa situação, não tem como a gente fazer agora isso aqui, tá bom? Mas dê uma lida lá, que é uma informação, tá? A mais aí para vocês, ok? O exercício da página 78, tá? E 79 também, que é a segunda questão, também a gente vai deixar aqui em stand-by. Assim quando a gente voltar, ok? A gente vai dar uma olhada nesse exercício, tá bom? A gente vai ficar somente até aqui a página 75, finalizando com a atividade. Leiam essa parte, resolvam e mandem para mim, tá bom? Próxima aula, vamos ver a página 79 já, tá? Justamente o final desse período aí democrático, nesse breve período democrático, para o início do regime militar, beleza? Galera, qualquer dúvida me chama, eu estou aí com vocês, tá? E nos vemos na próxima aí. Tchau, tchau.